Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Pessoal, estou elegante nesse vídeo, né? Estou elegante, só não estou de gravata, né? É que eu acabei de chegar da missa, né? Nessa semana, eu estou gravando esse vídeo no domingo de Páscoa. Então, né? Tive uma semana aí, eu participei da maior parte dos eventos da Semana Santa. Eu acho que só não participei de quinta-feira, né? Missa de lava-pés. E sexta-feira da... fiz o L sem querer. E sexta-feira da Paixão, né? Sábado, né? Que é o Sábado Santo, eu enfim fui batizado, né? Fui batizado e fiz minha primeira comunhão, minha primeira Eucaristia, né? Eu não sei porque eu tô falando isso, eu acho que eu acho que eu tô feliz, né? É engraçado falar isso, eu acho que eu tô feliz. Mas isso eu acho que eu vou falar melhor sobre isso em outro vídeo. Eu acho que eu falei isso mais pra me situar no tempo do vídeo, né? Hoje é dia 20, então, né? Eu não sei quando é que eu vou postar o vídeo. Aí é bom situar vocês no tempo. Foi importante situar porque essa semana eu participei da maior parte das missas, né, semanais. Fui em todas que eu pude, menos quinta e sexta, como eu falei. E todas elas têm algo em cerne, né? O cerne de todas elas é a meditação. Eu esqueci qual foi a da segunda, mas a de terça foi o ofício de trevas. E quarta foi a meditação das dores de Nossa Senhora, né? Muito interessante. E qual é o cerne de todas elas? A meditação, né? Meditação sobre as palavras de Jesus na cruz, sobre as dores de Nossa Senhora, tudo ali envolvendo o mistério da paixão de Deus, né? Da crucificação do Nosso Senhor. E isso é muito interessante, né? No Sábado Santo tem o começo ali da missa, que eles vão entrando assim com o círio, né, o padre e tal, e tá tudo escuro na igreja, apenas com luzes das velas, aquela representação bonita, e aquilo te faz, se você quiser, entrar melhor no espírito da meditação. Eu não lembro qual foi o dia, eu tenho quase certeza que foi terça-feira, no ofício de trevas. O ofício de trevas foi lindo. A igreja inteira no escuro, todo escuro o tempo todo. E aí teve as meditações de cada palavra, né? E isso tudo, essa terça de ofício de trevas são domingo, sábado, 4 dias depois, né? Sexta, sábado, domingo, segunda, terça. 4 dias depois de uma sexta-feira que foi Via Sacra, né? E a Via Sacra também é muito bonita de você meditar, de você participar, no caso. E eu fui na sexta-feira, na sexta, que foi Via Sacra, e depois fui na terça, ofício de trevas, né? Esses dois, eles me ajudaram bastante a meditar. E apesar de ser um canal pessoal, para falar coisas minhas, sobre coisas que eu vejo, pesquisa e tudo mais, isso não é um canal para eu falar de tristezas, né? Ai, que minha mãe me abandonou, não tenho pai, sei lá. Isso não são coisas literais, eu tô dando exemplo, né? Então, não é para falar de coisas pessoais, né? Tão íntimas assim, ser tão intimista assim. Mas acaba de vez em quando que coisas da minha vida servem para refletir sobre coisas que eu ando pensando. Nem sempre as coisas que acontecem comigo eu reajo de primeira, eu penso sobre aquilo na hora, entendeu? Tipo, às vezes eu perco, às vezes acontece algo ruim comigo, eu só vou pensar sobre aquilo mês que vem, semana que vem, às vezes até ano que vem, né? Porque às vezes não é o momento, né? Ainda mais se você estiver embriagado de sentimentos positivos e negativos, você pode acabar tomando uma decisão errada, uma conclusão errada. E essa semana
essa Semana Santa, a gente refletiu muito, né? A gente reflete muito sobre o quão Jesus foi desprezado, né? Assim, ele literalmente é a suma verdade, a suma justiça. Jesus é literalmente a vida, né? Como ele mesmo diz, eu sou a vida, o caminho e a verdade. Sou vida, o caminho e a verdade. Sou o caminho, a vida e a verdade. Esqueci a sequência. Desculpe, não sou doutor em Bíblia ainda. Mas é interessante você perceber que Jesus não iria mentir, né? Jesus não é que ele... Não vamos entrar no mérito se ele pode ou não. Mas, tipo assim, não tem por que Jesus mentir. Jesus é literalmente a suma verdade. Toda a verdade vem dele, do Pai. E mesmo assim, a suma verdade, a suma justiça, a própria vida encarnada dentre os homens, blasfemou os próprios homens, na concepção deles. Jesus era um blasfemador, por isso ele deveria ser crucificado. Eu estava lendo Marcos esses dias, né? Eu estou começando a estudar a Bíblia pelos Evangelhos, como é de costume. E em Marcos, é engraçado que eles levam o aleijado, né? O paralítico, aleijado, né? O aleijado para ser curado por Jesus. Tem todo aquele esforço, né, que eles não conseguem entrar pela porta da frente, porque tá todo mundo ali querendo ouvir Jesus e tal. E aí eles tentam passar por cima assim da casa, parecendo como é descrito, né? Há de haver um esforço grande para chegar a Jesus ali na passagem. E aí eles chegam, e a primeira coisa que Jesus faz não é curar ele, é perdoar os pecados, né? Olha, meu amigo, seus pecados estão perdoados. E aí, como é que os fariseus, os escribas ali, eles reagem, né? Meu Deus, blasfemador, quem é esse homem para perdoar pecados? E aí Jesus, né, sabe do coração dos homens ali presentes e acaba falando em voz alta. Como eles são tolos, porque o que é mais fácil? Você perdoar os pecados de alguém ou você curar, né, esse aleijado? E ele fala, pois então, para que vocês saibam que eu sou literalmente a verdade, a vida, né, filho do Deus, eu ordeno que esse aleijado se cure e saia daqui andando com a maca debaixo dos braços. E assim foi feito. E aí todo mundo... E mesmo assim, ele curando um aleijado na frente de todo mundo, curando leprosos, né, curando cegos, surdos, mudos, na frente de doutores, na frente de leigos, na frente de religiosos, homens, mulheres, crianças, pecadores, assassinos, na frente de todo mundo. Mesmo assim, mesmo ele se provando 1 milhão de vezes, ele foi condenado, morto, né? É interessante você ver o quanto a realidade se impôs na vida de Jesus, assim como sobre qualquer outra pessoa. Eu não estou falando que qualquer outra pessoa conseguiria fazer o que Jesus fez, né? Mas o que eu estou querendo dizer é, Jesus sofreu como qualquer outro homem. Pior, na verdade, do que outros homens. Porque o julgamento para com Jesus foi literalmente injusto. Jesus não continha nenhum pecado, não havia cometido nenhuma única injustiça em vida, insulto ou qualquer outra coisa para ele ser minimamente castigado. Jesus foi o homem perfeito. E mesmo assim ele foi condenado à morte, à humilhação, à crucificação. Sabe? Porque essa é a realidade do nosso mundo. Não tem como mudarmos. É impossível. Se Deus enviou o Filho perfeito, e o Filho perfeito, não é que ele não conseguiu, porque essa não era a missão dele, né? A missão de Deus não era consertar o mundo, e sim salvar as almas.
Mas isso é uma discussão teológica. De qualquer forma, Jesus, sendo perfeito, foi crucificado. E nós, que não somos perfeitos, temos o maior medo do mundo da cruz. Temos o maior medo do mundo da morte, né? E essa Semana Santa eu refleti sobre coisas que eu ando refletindo há muitos anos. Que essas coisas não maduram, né? Elas se maturam. Existe uma diferença. Madurar é tomar uma maturidade, né? Enfim, chegar a um ápice. Maturar é ela ficar ali, naquela conserva, e ir pegando gosto aos poucos, ir, enfim, chegando ao seu ápice, ao seu fim, aos poucos, né? Quando você matura a carne, deixa ela maturando, ela não fica pronta assim, né? Ela tem que perpetuar um tempo até chegar no seu ápice. É a mesma coisa, maturar, madurar. Então, tem certas ideias que maturam, né? Elas vão ficando um tempo ali e você vai percebendo e passando coisas na sua vida que vai, então, transformar aquelas ideias, aquelas coisas, aquelas conclusões, premissas, aos poucos, né? Eu comecei a flertar com o catolicismo ali por volta de 2020 e 2021, por aí, né? E eu lembro que uma das primeiras coisas que eu pensei quando eu estava me convertendo era o seguinte: se esse for um caminho real, o catolicismo, vai acontecer muitas coisas que vão servir de ferramentas para me duvidar. Eu já tinha isso em mente, porque eu via isso acontecendo com outras pessoas. Eu via a pessoa querendo se aprofundar na fé, querendo se tornar algo mais dentro da fé, e acontecer alguma coisa na vida dela. O rapaz queria, sei lá, virar padre, começava a namorar, né? Apareceu uma garota e, né? A menina queria virar freira, se apaixonava. Alguém queria ir mais às missas, perdia o emprego, ficava doente, né? A pessoa começava a rezar, ficava, sabe, acamada. E então eu já pensava assim: se isso acontecer comigo, é porque tem alguma coisa ali. Tem alguma coisa ali. Parece algo idiota, parece uma lógica para justificar uma fé cega, mas faz sentido. Imagine que realmente o diabo existe, né? Você que não é católico, o diabo existe, né? E ele vê você se aprofundando na fé. E quem está na fé sabe de uma coisa que quem está de fora não sabe. Os mistérios são como água quente. Sabe quando você meio que está com medo da água, e você bota o pezinho e que ela está quente, aí você começa a ir se espalhando dentro da água e entrando aos pouquinhos, se entregando à água quente, até enfim ficar assim meio que submerso e tal. A fé, os mistérios da fé são mais ou menos assim. Você não entende trindade de primeira, não entende santo, não entende anjo, não entende nada disso. Tudo é extremamente doutrinal. Aceita e faz. E aí quem não se aprofunda, foge, porque é algo que parece burro. Mas toda a fé sendo só doutrinal, você vê que ela é burra, né? Porque, tipo, como é que você vai alcançar algo divino praticando atos, sabe? Tipo, você é um ser limitado pelo tempo e pela carne. Você vai alcançar o divino do nada, porque assim, é tipo a concepção de deuses, tipo deuses pagões, assim, sabe? Lá do Oriente, que Deus é basicamente um cara super foda. É um cara que, sei lá, o cara talhou 1 milhão de madeiras, de não sei o que, aí ele é o deus da madeira. Entendeu? Ele derrotou não sei quantos inimigos. Ele é o deus da guerra. Entendeu? Alguém que concebe resultados extraordinários se transforma num deus. Mas um deus que Deus é esse? Que é limitado pelo tempo, pela vida, pela carne.
né? Então, é um Deus inferior, né? E as doutrinas não te levam muito a nada, tipo beber chá de... Eu vi muito isso na época de 2019, né? 2018, quando... Se eu falar envolvia, vai parecer que eu me envolvia amorosamente, mas não, tipo, socialmente, né? Quando eu me envolvia com adolescentes e eles... Eu também era adolescente, tá? Só pra deixar claro. E tinha uns que eram wiccanos, né? Tava muito na moda na época. O wiccanismo, né? Essas coisas pagãs, similar, feitiçaria e tal. E eu lembro que eu ficava questionando assim, tipo, cara, como é que você vai ganhar poderes bebendo um chá de graveto? Sabe? Tipo, pegando incenso feito numa fábrica e jogando pela casa, tipo, qual o sentido disso, sabe? Parece coisa de jogo, né? Que você vai lá, pega um item sagrado e aí você fica sagrado e você tem poderes sagrados porque você está tocando um item sagrado. Porque assim, não importa se você já foi um prostituto, se você é um prostituto, se você é um assassino, não, você agora tem beira a divindade angelical, a divindade, sabe? Porque você tem um item sagrado, porque você fez um rito sagrado. Dane-se o valor da minha alma, dane-se se minha alma está preparada para isso. O que importa é o ato em si, a matéria ela é sacra. Tá bom. Então você vê que não te traz amadurecimento espiritual, amadurecimento pessoal. São coisas simplesmente doutrinais, né? E isso cola muito com o que eu vi de um padre essa semana falando assim, muitos católicos deixam de ser católicos porque não meditam. E essa é uma das forças do catolicismo, meditar. Essa Semana Santa eu tirei muitas conclusões pessoais e conclusões que eu posso compartilhar por causa das meditações. Arrisco a dizer que foi uma das primeiras vezes que eu senti o Espírito Santo. Foi na Semana Santa, depois do ofício de trevas. Eu tive ali a meditação do ofício de trevas. Cheguei em casa, fiz minhas orações finais, né? Minhas orações particulares, né? E nas minhas orações, no final da noite, eu costumo meditar, quando eu posso. Se eu estiver em um lugar com outras pessoas, eu não medito tanto, porque não tem como, né? Porque eu gosto de meditar e falar um pouco enquanto eu medito, porque aí, além de meditar, eu organizo um pouco as ideias enquanto eu falo, porque eu estou falando e escutando, né? Eu ainda não sou bom o suficiente para prestar atenção só na meditação interna, né? Na cabeça. Então, quando eu estou com outras pessoas, eu não medito falando muito, falando, esbravejando. Eu nem sou de rezar alto, né? Aleluia, aleluia, não sou. Eu gosto de algo intimista para meditar mesmo. E enquanto eu estava meditando, eu ficava pedindo... Eu não ficava pedindo muita coisa, eu ficava meditando mesmo, ficava pensando, Deus, se isso significar isso, me mostre. E se você não puder mostrar e tal, eu ficava falando meditando, né? Como se fosse uma conversa mesmo, mas meditando sobre as coisas que eu penso, que eu quero, que eu gosto, que eu tenho medo, né? E aí eu tava de olho fechado e eu me senti como se alguém estivesse atrás de mim. Eu tava exatamente nessa posição aqui, onde eu fico gravando esses vídeos, é sempre o mesmo lugar. É uma cadeira aqui, é uma cadeira plástica, fazer o quê, né? É uma cadeira que fica aqui, ó, onde fica minhas coisas, meu PC, minha televisão, e é onde eu fumo, faço meus estudos, né? É como se fosse um mini escritório essa parte aqui. E aí eu tava aqui rezando, eu gosto de rezar sentado, que se eu rezar deitado é óbvio que eu vou dormir, se eu rezar em pé eu fico desconcentrado com o balanço da lombar. Prefiro sentado. E aí eu tava rezando, e aí tinha, como se eu senti, enquanto eu tava sentado, meditando de olho fechado, senti como se alguém estivesse atrás de mim, me abraçando assim, sabe? Me abraçando, algo invisível me envolvendo, sabe? Não necessariamente um abraço humano. E aí eu senti assim, eu fiquei em silêncio. E aí eu não chorei, não fiz nada dessas extravagâncias, mas eu apenas disse, Senhor, se for você, muito obrigado. Muito obrigado por qualquer mínimo sinal. E
Pronto, aí eu terminei minha meditação bem rapidinho, né? Geralmente eu dou 1 minuto, assim, eu falo, vou meditar pelo menos 1 minuto. Se passar não tem problema, óbvio, mas o mínimo 1 minuto. Porque meditar, né? Não é para ser algo correria, igual rezar. Ave Maria cheia de graça, não, meditar mesmo. Deus, hoje foi um dia legal. É tipo como se fosse, se você estivesse conversando mesmo, né? Mas você está falando para si e para Deus. Aí você fica pensando, né? Pô, naquele momento eu fui destemperado com aquela senhora, né? Acabei sendo mal educado. Me desculpa. Hoje eu fiquei muito feliz porque, sei lá, comi um bolo muito gostoso. Muito gostoso. Eu fico feliz de ter a oportunidade de sentir paladar, de comer essas coisas que muitas pessoas não têm a chance de comer. Sabe? Agradecendo e sendo contrito ao mesmo tempo. Eu medito assim. E anda funcionando, anda sendo bem legal. Então, a meditação, ela vai... Não estou falando que eu sou evoluído espiritualmente, mas definitivamente eu não sou o mesmo de 2019. Mesmo se eu quisesse. Mesmo que se eu tentasse hoje agir igual eu mesmo de 2019, não conseguiria. Muita coisa mudou dentro da minha cabeça. Muitas premissas, muitas concepções se moldaram para o que eu sou hoje, sabe? E não é uma questão de que eu mudei completamente, eu sou uma pessoa totalmente diferente. O que muitas pessoas de fora da religiosidade não entendem, né? De fora dos mistérios da graça, do catolicismo, não entendem. Você não muda com o catolicismo. Você se complementa, né? Você só muda se você for uma pessoa extremamente horrível, né? Se for uma pessoa que gosta de maldade, que gosta de promiscuidade, que gosta de roubo, de mentira, aí você vai mudar completamente. Realmente, da água pro vinho você muda mesmo. Mas se você não é uma pessoa tão ruim assim, no sentido de... Você não é uma pessoa que está na rua fazendo mal 24 horas, que está 24 horas atrás de uma coisa de ruim para fazer na vida de alguém, você se torna uma pessoa melhor, obviamente. Nesse sentido você muda. Mas você não muda completamente. Só se você for bem daquela ala doutrina, que é mais de doutrina do que meditação. E são esses que vão embora. São esses que saem do catolicismo. O pessoal que não medita, o pessoal que só faz a doutrina. Comunga porque tem que comungar, vai à missa dominical porque tem que ir, né? Se serve uma pastoral, serve por servir. Não tem o amor por Deus. Por que não tem o amor por Deus? Porque ela faz aquilo ali pensando só na questão material. Eu tenho que ir porque eu não quero ir me confessar. Eu tenho que comungar porque eu tenho que comungar da minha fé. Eu tenho que dar o dízimo porque eu tenho que dar o dízimo. Eu tenho que usar saia porque eu tenho que usar saia. Eu tenho que ser modesto porque eu tenho que ser modesto. Sabe? Não é uma coisa que faz assim por amor. Eu falo isso porque tem uma coisa que eu faço por amor. Não só uma, né? Mas eu falo isso porque tem uma coisa que eu faço por amor e eu descobri isso. Quando eu fui dar catequese para as crianças, e eu pensei assim, caraca, eu acho que não teria nada nesse mundo de dinheiro que me faria largar isso por vontade própria. Tipo assim, não teria a mínima chance de uma pessoa chegar com R$1 milhão e falar assim, João, não dá mais catequese para as crianças, tu ganha R$1 milhão. Não aceitaria. Claro que falando assim para vocês pode soar muito mais fácil do que fazer, óbvio. Mas eu falo isso porque aquilo me preencheu. Não é que você vai dar catequese e você vai sentir a mesma coisa, né? Tem várias outras coisas para você fazer dentro da igreja e fazer na vida que você vai sentir a mesma coisa. Mas tem muita gente que só faz por fazer. Meditar nessa Semana Santa, aqueles que não meditaram, meditem nas próximas semanas e peçam a Deus para vocês sentirem esse amor por fazer as coisas, sabe? Hoje, por exemplo, no domingo de Páscoa, foi a primeira vez que eu fui comungar, né? Depois da minha primeira comunhão. Na primeira comunhão, óbvio, é toda aquela pompa para você, né? Hoje temos aqui os novos da fé e tal. E hoje eu fui como um simples leigo da Assembleia, né? Um fiel da Assembleia.
como qualquer outro ser humano ali na Assembleia, sentado nas cadeiras. Eu fui andando assim, eu lembro que eu estava muito triste quando eu cheguei na missa. Coisas pessoais que andam acontecendo. Aí eu levantei do banco e entrei na fila, atrás de duas freiras. Rapaz, eu não sei o que aconteceu, eu te juro. Eu senti uma alegria imensa, 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 imensa. Tipo assim, como se eu estivesse indo ganhar um presente. É um presente, né? Mas como se eu estivesse indo receber, tipo, algo legal, sabe? Eu acho que dá pra entender o que eu tô querendo dizer. Não é que eu tô tentando diminuir a comunhão. Estou querendo dizer que aquele momento eu senti uma graça irracional, porque não foi uma alegria por ter lembrado de algo, por ter tido uma boa lembrança, por ter tido uma esperança de que coisas vão melhorar. Não, eu simplesmente fiquei feliz, subitamente, sem motivo, até chegar o padre dar a comunhão na minha boca, e eu saí com um sorriso resplandecente na boca e sentei, fui fazer minha oração eucarística e eu fiquei, caraca, cara, que legal. E aí essas coisas são pequenas coisas que vão acontecendo na minha vida religiosa, que fazem eu meditar e pensar, realmente aqui é meu lugar e aqui eu vou tentar me desenvolver para chegar em algo melhor, né? Porque eu realmente, o pouco que eu me desenvolvi, eu melhorei muito internamente. Eu não estou falando que eu sou brabo, eu sou santo, eu sou melhor que não sei quem, não. Mas eu, comparado ao eu de ontem, 1000 vezes melhor. 1000 vezes mais paciente, piedoso, misericordioso. Mas não porque eu tô bom agora, eu sou do bem agora. Porque o eu de ontem era 1000 vezes pior, né? Aí comparado com o eu de ontem, eu sou um santo, eu sou quase canonizado. Mas comparado a qualquer outro irmão meu, eu não sou ninguém. Eu sou tão péssimo quanto o eu de ontem. Mas eu recomendo a meditação. Depois dessa Semana Santa, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. E tomara que esse gosto aumente mais e mais. É meditar. Meditar não é só sentar e ficar... Não. Você pode meditar o tempo inteiro. Eu tento meditar o tempo inteiro. Ainda mais que eu praticamente ando sozinho, fico sozinho o tempo todo. Eu vou na rua sozinho, faço tudo sozinho. Tô brincando. É óbvio que vem pensamentos na cabeça. Eu uso esses pensamentos para meditar, ressignificá-los, sabe? Porque às vezes esses pensamentos podem ser sussurros de influências demoníacas, né? Eu acredito bastante nisso. A pessoa, sabe quando aquele pensamento vem do nada? E aquela vez que o fulano te lascou, vai deixar? E aí sobe até um ódio meio efervescente, sendo que isso aconteceu um dia atrás, um ano atrás, sabe? Tipo, coisa totalmente do passado mesmo, né? Algo que necessariamente está acontecendo contigo agora. Cara, isso acontece bastante, a gente nem percebe. A gente nem percebe o quão às vezes a gente dá valor a esses pensamentos súbitos e malignos. Então, nesses momentos mesmo, eu já vou treinando meditação. Aí, quando eu tô sozinho, a meditação é bem mais fácil, né? Eu sento aqui depois de uma missa, né? Agora eu cheguei depois da missa, né? Eu não fiz a minha meditação ainda, mas eu sento aqui, pego meu caderninho, aí eu começo. Faço as orações iniciais, barará. Aí fecho o caderninho, fecho os olhos, fico de cabeça baixa, aí eu fico pensando no meu dia, nas coisas, tipo um exame de consciência mesmo, né? Mas para além disso, além de pensar nos meus pecados, pensar nos mistérios da fé, tentar entender, né? Não pensando, eu vou achar a resposta, mas pedindo a graça divina, a providência divina, sabe? E aí tendo uma leve conversa com Deus também. Deus, me ajude a entender isso. Se não for do teu agrado, me tira disso, me tira aquilo, né? Se for do teu agrado, me dê isso, me dê aquilo, tal. É uma coisa humilde, piedosa, misericordiosa, e que ajuda muito no desenvolvimento pessoal e espiritual da pessoa. Quando você medita, cara, você alcança áreas que... E eu só pude isso graças à Quaresma e à Semana Santa.
A minha quaresma não foi perfeita, né? O meu jejum não foi perfeito. Algumas vezes deixei de dar esmola, sendo que eu poderia ter dado esmola. E oração, eu confesso que do meio da quaresma para frente que minha oração melhorou. Mas melhorou dentro do período da quaresma. No contexto de uma vida toda, nem se compara. Acho que se eu rezei 1 ou 2 vezes nesse período de 4 anos, de 2020 até 2024, se eu rezei 5 vezes foi muito. Assim, rezar por rezar mesmo. Rezar de verdade. Sem ser algo doutrinal. Porque algumas vezes eu acabei rezando o terço, tentei enganjar no terço, coisa que eu vou tentar voltar a enganjar. Porque dizem que é uma ferramenta muito poderosa também. Eu acredito bastante. Eu acredito bastante no catolicismo e nos católicos, a respeito de suas próprias doutrinas. Porque é uma das poucas coisas que eu estou experimentando e percebendo que está dando certo. Se você sente que não está dando certo, geralmente é porque você não está praticando uma boa conversão, sabe? Você só está indo de curioso. E indo de curioso o resultado demora mais, falo por experiência própria. E nesse vídeo eu espero deixar para vocês a importância de meditar, né? Não que eu seja um professor e olha só, apesar de eu estar... Gente, essa roupa aqui não foi nem pra você me olhar como professor. Olha a coisa própria. Nem pra você me olhar como professor, é simplesmente porque é roupa de ir pra missa mesmo. Aí eu vou pra missa com essa roupa, né? Não é pra... E o cachimbo é a mesma coisa, o cachimbo eu não fumo pra gente, olha como eu sou intelectual. É porque eu fumo cachimbo mesmo, eu gosto de fumar cachimbo enquanto converso, enquanto elaboro minhas ideias, faz muito bem. Outro tipo de coisa que eu gostaria de fazer, mas eu não posso por causa do lugar onde eu moro. É andar enquanto eu gravo, porque enquanto eu ando eu elaboro muitas ideias legais. O sangue circula, né? Então muitas ideias legais surgem das minhas caminhadas, né? Mas aí, por conta do lugar onde eu moro, eu não posso sair na rua com o telefone gravando, mesmo em selfie. Não dá. Mas quem sabe um dia, De vez em quando eu faço um vídeo na rua, dá pra ver, né? Então, é tipo, por isso, entendeu? Então, o vídeo de hoje é isso, para refletir sobre a importância da meditação, a importância de aceitar os fardos também. Os fardos são graças, é a realidade se impondo pra gente poder, através da realidade, ser faróis do mundo também. Às vezes a gente esquece disso, mas isso é uma coisa que eu vou elaborar melhor em outro vídeo. Vou dar bons exemplos. No mais é isso, o vídeo de hoje é esse, seja lá quando eu estiver lançando, mas eu estou gravando domingo de Páscoa. Foi legal também compartilhar minha experiência eucarística. E tá sendo bem legal gravar vídeos, né? Futuramente eu pretendo começar com lives, porque eu gosto desse negócio de conversar ao vivo, sabe? Tipo, conversar em real time com a pessoa. Então eu fico imaginando como seria uma live de pessoas, sabe, conversando comigo. Não necessariamente precisa ser de assuntos sérios, pode ser de assuntos do momento. É que eu particularmente não ando vendo para não me distrair. A minha cabeça ficou bem dodói por causa das redes sociais. Então eu acabo não vendo muitas coisas do momento, sabe? Fico sabendo uma semana depois, 4 dias depois. Aquele bagulho do Estúdio Ghibli eu só fiquei sabendo no dia, porque no dia eu entrei em redes sociais, mas depois eu fiquei sabendo que teve trend do boneco, Trump falou da China, de taxação, não sei o que, entendeu? Mas eu não fico sabendo dessas coisas mais aprofundadamente, que nem antes não. Eu ando preferindo meditar, ler meus livros e fazer meus estudos bíblicos, bem mais produtivo. E até compondo. Não está em partitura, mas está escrito. Não sei se dá para ver. Minhas composições em flauta doce, né? Eu toco flauta doce, pô, aqui ó. Vou até mostrar em um vídeo, ó. Fazendo real time, sem edição, ó. Viu? Eu toco o ukulele também, mas aí agora pegar o ukulele agora, nesse momento, afinar
E pensar em algo para improvisar é mais difícil. Improvisar na flauta doce é mais fácil. Então eu ando fazendo isso, né? E acho bem legal. Acho bem legal. Tô pensando em voltar com meus hobbies de gravar vídeo. Gravar vídeo não, perdão. Já fazer. Gravar filme. Filme no DVD. Filmes que não é fácil arranjar por aí, né? Eu tenho uns filmes aqui, aproveitar o vídeo, né? Deixa o vídeo longo mesmo. Deixa eu ver se tá aqui. Ai, caçarola. Toda maliciosa. Deixa eu ver aqui. Isso aqui é de música. Ah, não, tem sim. Tem uns filmes sobre, acho que é São Francisco de Assis, ó. Eu tenho de 2002, não dá pra ver, né? Ah, tá escrito Francisco, tem de 2002 e tem de 61. Tem aqui, são DVDs virgens que eu gravo vídeos diferentes. Ah, tem aqui a coleção Mazzaropi, tem quatro filmes do Mazzaropi. Coleção Mazzaropi 1. Tem 4 filmes nesse DVD específico. Eu tenho um caderninho onde eu anoto os DVDs que eu produzo. Na coleção Mazzaropi, acho que é isso, guardado com volume 6, 2, 2023, 200. Não entendi, beleza. Coleção Mazzaropi volume 1. Tem o Jeca Tatu de 59. O Jeca e a Freira de 68. Um Caipira em Bariloche de 73. E Jeca contra o Capeta de 75. É que eu não conheço o Jeca Tatu ainda não. Eu vou ver ainda esse filme. Entendeu? É por isso que eu baixei uma coleção com os filmes do Jeca. Queria ver aquele filme que é até meme, que é o Mazzaropi chegando assim no boteco, né? Ah, bota cachaça, bota não sei o que, aí o cara vai enchendo o copo pra ele. E bota vinho do Porto pra adoçar essa bodega. Aí o bagulho fica radioativo assim. Aí tem um cara do lado dele, ele fala assim, pô, toma aí você. Aí o cara... Eu até ia fazer essa bebida esse já pro beber pra ver se é bom. O que mais? Aí eu vou fazendo essas coisas e eu acho bem legal, cara. Eu acho bem mais legal do que acompanhar essas notícias recentes, porque elas nos instigam a esquecer os nossos focos, né? Eu não sei se o seu celular tem isso, o meu tem, que é o aplicativo Bem-Estar e Saúde. Ele fala quanto tempo eu gasto na internet. E aí ele fala quanto tempo eu gasto na internet há uns meses atrás, né? Há uns meses atrás eu estava gastando quase 30 horas semanais com redes sociais, em uma única rede, sem contar outras, né? 30 horas semanais é muita coisa, cara. 30 horas semanais é muita coisa. 30 horas semanais dividido uma semana dá o quê? 7 dias? 5 horas, 10 horas. Acho que dá mais de 5 horas por dia, não dá? Tipo isso, né? Bem mais. Então, você gastar 5 horas por dia com nada, com meme, com bobeira, é complicado mesmo, né? Então a gente vai evoluindo aos poucos, vai pensando nessas coisas aos poucos, sempre com muita meditação. Meditação eu acho que é a base de muita coisa. Quando você medita, as coisas que você faz, elas se racionalizam de uma forma saudável. E não de uma forma que justifique baboseiras, né? Justifique atos ruins. E quando você pede providência divina, você fica mais motivado ainda a fazer essas coisas mesmo sem muita razão. Eu acho que é isso que a gente pode tirar dessa semana aí, desse vídeo, desses últimos acontecimentos comigo, né? E no geral é isso, meus amigos. Muito obrigado pela audiência de vocês. Quem viu do começo até o final, cada comentário, cada engajamento. Qualquer projeto futuro eu vou falando por aqui, tá? Eu tenho outros projetos aí, o Cartolindos, eu tenho o Instituto São José de Anchieta, suas redes aqui nos comentários fixados e na descrição. Tem o canal do meu amigo Márcio, o canal Resenhada, né? Muitas coisas que eu falo aqui, eu tiro de conclusões que eu tiro lá, né? De conclusões que eu tirei lá. E é bem legal o canal, eu consumo o canal dele de fato, né? É por isso que eu indico.
Mas é isso, o vídeo de hoje é esse e tchau. Ui.